Josué, capítulo 1, a partir do versículo 5. Esperar todos acharem. Josué, capítulo 1, a partir do versículo 5. Assim diz a palavra do Senhor: ninguém sustentará diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. Tão somente esforça e tem bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduz para onde que andares. Não se aparte da tua boca o livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Até aqui, amém? Pode se sentar, igreja. Hoje, falar um pouco de Josué. Josué, servo de Deus, mas antes de servir a Deus, ele servia a Moisés. Porque ele olhava Moisés como seu espelho. Tudo que Moisés falava, ele escutava e era obediente a Moisés. Mas Josué ainda não tinha experiência com Deus como Moisés tinha, porque Moisés era aquele que foi escolhido para tirar o povo da escravidão. Interessante que nós olhamos para Josué aqui, uma coisa chama atenção. Porque Deus fala para Moisés: Moisés, eu quero que você tire o meu povo da escravidão, do Egito. Mas Deus já conhece lá na frente os acontecimentos. Então, ele sabia que para entrar na terra de Canaã, ele sabia que tinha um outro para entrar. Porque ele sabia que Moisés não chegaria a entrar na terra prometida. Então, antes disso acontecer, Deus permite algo a Moisés. Moisés, você não entrará, mas eu permito de você ver. Então, Moisés ali vê tudo o que o povo ia conquistar. Mas Deus ali escolhe Josué, um rapaz que estava sempre ao lado de Moisés, aprendendo com Moisés, tudo que Deus falava, Moisés cumpria. Então não é diferente que Deus também peça a ele: tudo que eu falar com você, você faça, conforme a minha vontade. Então nós estamos aqui nessa noite porque nós estamos fazendo a vontade de Deus. Se você chegou aqui, você agradeceu a Deus: muito obrigado, Senhor, permitir de chegar até aqui. E o compromisso desse jovem era levar, conquistar a terra que o povo tinha perdido. Mas Deus sempre falava com Josué, e Josué tendo experiência com Deus, uma intimidade com Deus, assim como Moisés tinha. Porque Moisés ensinou tudo a ele, e que Deus ensinou a Moisés. E nós devemos olhar para a palavra, porque Deus dava uma ordem a ele, ele tinha que fazer. E diante de todos os dias da sua vida, como fui com Moisés, serei contigo. Olha a promessa de Deus para ir com ele. Eu não vou deixar você sozinho, vou estar sempre adiante de você, assim como Deus era adiante com Moisés. E Deus promete que tudo que ele conquistasse, Deus daria na mão dele os seus inimigos, porque sabia que quando Deus fala, esforça-te, é que nós dizemos, não vai ser fácil. Porque a gente devemos esforçar para conquistar algo na nossa vida. Você conseguir algo no seu trabalho, você conseguir algo na sua vida, nós devemos nos esforçar todos os dias. E hoje nós olhamos para a palavra para esforçar, para que nós chegamos a encontrar com o Senhor Jesus. Porque aquele que não se esforça vai ficar. Quantas pessoas
dentro desse contexto, que ficaram para trás porque não teve aquele mais esforço de estar na presença de Deus. Aquelas pessoas que não tiveram esforço de ler a palavra de Deus, não tinha mais intimidade porque não se esforçava mais. Então Josué, ele estava ali cumprindo aquilo que Deus ordenava a ele, mas ele sabia que não seria fácil, porque para Moisés tirar o povo não foi fácil. E sabemos que ali Deus vai conduzindo ele, pedindo que ele também renova seu ânimo. Todo dia você tem que estar animado. Você não pode ser uma pessoa triste, você não pode ser uma pessoa fraca, porque quando Deus está com você, você está fortalecido. Assim como Moisés te ordenou, você ouviu Moisés, tudo que Moisés te ensinou, você agora vai passar para o povo também. Porque nós também temos nosso aprendizado que hoje nós estamos aqui porque o pastor, ele nos pastoreia, ele nos ensina a palavra. Então, aquilo que você tem dúvida, ele está ali para te dar uma direção. Assim, Josué via em Moisés, tudo que ele precisava, ele perguntava a Moisés. Mas ele tinha uma coisa que a gente vê em Josué, tudo que Moisés pedia, ele fazia. E a gente devemos fazer isso. Quando você tem uma ordenança, você tem que fazer conforme a vontade de Deus. E Deus sempre fala, medita na palavra, não para que você não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Assim como Moisés conhecia as escrituras, que ele escreveu a punho, agora Josué tinha que ler tudo que Moisés escreveu, para que Deus prosperasse na vida dele. Aonde que ele pisasse, Deus daria a vitória a Josué. E Josué, em todo o tempo, foi fiel a Deus. Uma coisa que nós aprendemos é a fidelidade a Deus. Esses homens que venceram todas as lutas, porque eles foram fiel a Deus. Porque Deus é fiel a nós. Então, aqui fala da tua... Não a parte da boca do livro desta lei, porque é a boca de Deus falando conosco. A palavra de Deus é Deus falando com você na sua intimidade, na sua casa sozinho. É naquilo que você precisa, Ele está falando com você ali. Aquilo que você procura, Deus está falando através da palavra. E Ele conduzirá você na vitória, assim como Ele conduziu a Josué. Mas sabemos que não seria fácil, porque mais adiante nós vemos que ia ter mais um empecilho para Josué, um rio Jordão. E sabemos que Deus dá uma ordem, Josué, coloca a arca na beira do rio. Na hora que eles colocar a arca ali, Deus vai manifestar o teu poder. Então Deus ali abre aquelas águas, e o povo de Deus vai começar a passar. A gente fica imaginando as dificuldades que às vezes você pensa, Senhor, não tem jeito. É muito difícil passar. Aquele rio podia até, às vezes, podia estar até vazio. Mas Deus te mostra que é nos momentos mais difíceis que Ele vai mostrar o poder dEle. E ali o povo de Deus começa a passar para aquele lugar. Porque Deus prometeu, você vai herdar a terra que eu prometi aos seus pais. Então ele tinha uma certeza que Deus daria aquela terra. Que nós olhamos Josué também, porque ele não olhava as dificuldades. Josué viu o gigante naquela terra. Josué viu um grande exército naquela terra. Mas ele confiava no Deus vivo, porque ele viu quando Deus prosperou na vida de Moisés. Ele viu os feitos que Moisés ali, como um homem de Deus, Deus fez ali diante do Mar Vermelho. Agora ele está vendo que a água que ele estava passando foi também quase a mesma coisa que aconteceu com Moisés. Tem que passar pelas águas. Não tem outro caminho. Deus está te mostrando, esse é o caminho. Não adianta você ir para um lado e ir para o outro. É só esse caminho que você tem que olhar. E eu olho a palavra de Deus, que a direção de Deus é olhar para frente. Você nunca vai ver Deus falar, desvia para um lado, desvia para o outro. Não, a direção é essa que eu quero que você vai. E ele passa aquele rio Jordão. E Deus fala que você faz um altar.
para adoração ao Senhor. Porque todos os feitos da Bíblia que Deus fez, existia uma adoração. Se você está aqui hoje ofertando alguma coisa a Deus, porque você está em adoração, porque você está fazendo um altar ao Senhor nessa hora. E ele começa a seguir com o povo. E ali ele conta outro obstáculo, uma cidade fortificada. Para os olhos humanos, não tinha como entrar. Mas para Deus nada é impossível. E Deus dá ordenança a Josué: prossiga, marche com o povo. Que ainda o poder de Deus ele não parou. Deus continua fazendo o seu poder manifestar. E Josué chega àquela cidade. E Deus dá uma ordem de 6 dias. Eu quero que você rodeie um dia nesses 6 dias. E eles começaram a rodear todos aqueles dias, um dia, 6 dias. E Deus dá uma ordem a Josué: no 7º dia vocês vão rodear 7 vezes. Mas eu quero que o povo continue calado. O povo não vai gritar, não vai falar nada. Não podia sair uma letra da boca do povo. Porque tem hora que é momento que Deus fala, cala-te. Tem momento que Deus fala, fala-te. Então aquele povo seguiu aquilo que Josué falava. E quando Deus falou, agora pode gritar, pode tocar, pode fazer barulho, que agora vai acontecer. E começou ali a cantar, gritar, tocar, e o barulho começou, mas o barulho maior foi quando aquelas pedras começaram a cair. Quando aquelas mulheres começaram a cair. Mas é interessante que ali havia uma mulher que acreditava no Deus vivo. Uma mulher que confiava que aquele Deus era poderoso, ela tinha medo, porque ela sabia que aquele Deus tinha vencido o Egito. Ela sabia que aquele Deus tinha vencido o mar. E aquele povo estava chegando naquela cidade. Mas aquela mulher fez uma coisa, uma obra para Deus. Ela guardou 2 homens de Israel, 2 espias, dentro da própria casa. Tem um momento que você vai passar por perigo. Tem momento que você vai passar pela morte. Aquela mulher podia ali morrer porque ela estava guardando 2 homens ali, que não podia. Mas ela conseguiu esconder porque Deus estava com ela. Quando o inimigo tenta com sua vida, ele não enxerga, mas porque Deus não permite que ele toque no servo de Deus. Então ali tinha uma ordem de Deus também naquela cidade, na casa de Raabe. Vocês vão salvar todos aqueles que estão ali dentro. E a família de Raabe foi salva. Então a palavra de Deus fala que Deus quer salvar a sua vida. Deus quer salvar a sua casa. Deus quer salvar a sua família. E Josué acreditou nisso. Sabia que Deus que ele estava servindo é o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É o mesmo Deus que nós servimos nessa noite, porque nós confiamos na palavra de Deus. E nós confiamos nos feitos de Deus, porque nós temos visto as bênçãos de Deus nessa igreja. Não porque a igreja tem poder, mas que Deus tem poder. Só que Deus usa homens e mulheres para servir a Ele, ser profeta nessa casa. Porque sabemos que quando a igreja ela ora, o poder de Deus se manifesta. Quando tiver um joelho no chão adorando a Deus, Deus vai dar vitória. Às vezes você pode olhar, Senhor, ainda não conquistei aquilo que eu tenho desejado. Mas a semana Deus deu uma palavra para nós, que aquilo que nós pedimos seria imediato. Porque Deus tem falado na segunda, Deus tem falado na terça, Deus tem falado na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Deus ele fala todos os dias da nossa vida, é só você parar e ouvir a voz de Deus. Mas isso eu preciso ter intimidade com Deus. Eu tenho que ter compromisso com Deus. Porque a bênção de Deus é para todos, não é para mim, não é para o pastor só. A bênção é para todos aqueles que ouvem a voz de Deus. E o povo de Israel foi abençoado por Deus. E aquele povo ali chega naquela terra onde que ele manda leite e mel. Aquilo que Deus prometeu, e é uma terra próspera até hoje.
em meio ao deserto, a meio lugar que não tem água, a mesmo lugar que não tem alimento, Deus tem dado alimento àquele povo. E aonde que aquele povo toca, tudo prospera, porque é um povo que prospera, mas porque confiou na palavra de Deus. É um povo que Deus escolheu, uma nação eleita. E nós somos gratos, porque hoje, através de Jesus, também somos eleitos. Porque também somos filhos de Abraão, através de Jesus, que veio também na genealogia de Abraão, veio de Raabe, veio de Jessé, veio de todos aqueles que foram fiel a Deus. Então Jesus também foi um homem que confiou no Pai, como Deus ele confiava no Pai. E ele sabia que tudo que ele precisava, ele pedia direção a Deus. Se você quer conquistar algo na sua vida, consulta a Deus. Consulta a palavra do Senhor. Porque você vai conquistar aquilo que você tem pedido. E Josué acreditou tudo que Deus falava. E Deus foi com ele em todo momento. Em todo momento que ele conquistava, Deus falava, faz um altar. Em todo momento, adora meu santo nome. E Josué não perdeu a batalha. Josué conquistou todas as terras que Deus tinha mandado ele naquele lugar. Aquilo que eles tiraram agora está na mão de Josué. Mas Josué também ordena ao Senhor, aos seus, através do Senhor. Eu servirei o Deus vivo. Vocês têm a sua escolha, qual Deus que vocês vão servir. Porque Josué sabia que o lugar que ele estava entrando, existia idolatria, existia pessoas que adoravam outro Deus. Então, dependendo do momento, que o lugar que você está, você tem que saber aonde que você vai pisar. Você tem que escolher o lugar que você pisa, porque Josué escolheu os lugares que ele pisava, porque Deus deu a direção a ele. E foi maravilhado Josué, porque ele servia a Deus. E não tem coisa maravilhosa que nós servimos nosso Deus vivo e poderoso. E Josué, um menino que aprendeu, um jovem que aprendeu tudo. Porque ele sabia que ele tinha um grande líder que estava acima dele. Josué não tomou lugar de Moisés de qualquer maneira. Ele esperou o tempo dele. Porque Deus falou com Moisés, eu escolhi Josué para levar meu povo aonde que eu quero, na terra prometida. Então Josué esperou o tempo dele. Assim como Davi também esperou o tempo dele. Assim como Abraão teve que esperar o tempo dele. Assim como Jacó esperou o tempo dele. Assim como Isaac também esperou o tempo dele. E se você for olhar, em todos os lugares que eles passaram, não foram fáceis. Lugares que não tinha água, aonde que eles cavavam, saía água. Assim como Moisés batia na rocha, saía água. Aonde que o povo furava a poça, saía água. Porque Deus manifestava o teu poder e tua glória. Esse é o Deus que nós servimos, é o mesmo Deus de Josué, é o nosso Deus. Mas não esquece aquilo que Deus ensinou Josué, medita na palavra de dia e de noite. Porque ela é a fonte que nós precisamos. Ela é a fonte que nos levará até o céu. Ela é a fonte que nos levará a encontrar com Jesus. Não adianta você só caminhar, mas você não lê a palavra. E Josué tinha que ler. Ele tinha um compromisso com Deus de ler aquela palavra todos os dias. E ele fez um compromisso com o Senhor de meditar na palavra. Essa é a mensagem dessa noite para nossos corações, amém? Vamos louvar o Senhor? Grande